Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na nossa segunda edição, Plantão Glorioso, nessa noite de domingo, falar de Botafogo com vocês, pra gente trazer aí as últimas impressões, nem informações, né? Trocar uma ideia sobre o Botafogo nesse domingão, foi um domingo aí de Liga das Nações, a gente tá no meio da data FIFA, né? Tem jogador do Botafogo envolvido com seleção, vou falar rapidamente sobre ele aqui e até acho interessante o que acontece com o Savarino na seleção venezuelana e vou falar que é um elogio até a preparação lá do pessoal na Venezuela, né? E faz bem pro Botafogo, eu vou explicar por quê. Mas acho que chamou a atenção, o Thiago Franklin postou lá no Instagram dele que conversou com um atleta, não sei que atleta foi esse, não sei quando foi essa conversa, mas que disse para ele o seguinte, que o método de trabalho, não sei nem se foi um jogador com quem ele falou, né, mas que o método de trabalho agrada mais do que a época do Arthur Jorge, né? E está gerando aí alguns comentários, né, nas redes sociais, tal, muita gente falando, tá vendo, pô, o cara é bom, outros estão dizendo, não, só depois de 10 jogos, tá vendo lá no grupo de membros, né, do GG, pessoal comentando sobre isso, não, depois de 10 jogos que a gente pode conversar, tal, não, precisa jogar, Campeonato Brasileiro, Libertadores, tal, claro, isso é óbvio, né, mas vou falar sobre esse feedback aí que eu achei, assim, não inusitado, mas achei interessante para que a gente possa entender também o nível de experiência conta muito nessas horas. Mas antes de falar sobre isso, vou pedir para você deixar um like nesse vídeo, o canal Gigante Glorioso segue na sua sina de chegar aos 130 mil, tá difícil, né? Tá difícil, mas a gente vai chegar. O Botafogo demorou tantos anos também para chegar às suas marcas importantes, depois dos anos 60, 70, a gente demorou e chegamos. E eu tenho certeza que o GG vai chegar, mas eu conto com a sua moral, beleza? E já agradeço se você deixou o like, se você já jogou naquele grupo seu, né, de botafoguense e tal. Obrigadão, tá? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, pela confiança, pela participação aqui no GG. Seus comentários, beleza. Gente, vamos lá. Primeiro ponto aqui, eu gostaria muito de elogiar o planejamento da seleção venezuelana, que acho que tá fora, né, da zona de classificação, né? Peru, Chile e Venezuela acho que nesse momento estão fora. Posso estar enganado, não olhei, tá? Não sei se a Bolívia está à frente, não sei se a Venezuela está ali com a última vaga, né? Eu sei que vão 7. Acho muito, é a chance de a Venezuela acabar com esse jejum, né? Tem um time bom, até se você comparar o time da Venezuela com o time da Bolívia, é muito melhor, só que a Bolívia tem lá a paz a seu dispor para contar aí como um fator diferencial. Mas quero agradecer a preparação da Venezuela, porque eu já reparei que o Savarino, ele não é utilizado em algumas partidas da seleção. Muita gente estranhou, pô, mas ele não foi nem relacionado? Será porque não está jogando bem nesse início e tal? Não, não tem nada a ver. O Savarino no ano passado, eu me recordo, no jogo contra a Bolívia, por exemplo, o Savarino ficou fora do jogo contra a Bolívia em La Paz. E aí no jogo contra a Argentina, na Venezuela, ele jogou, né? Eu acho, não sei porquê, mas que a preparação física lá da Venezuela tira alguns atletas dos jogos fora, principalmente se tem altitude, e conta com eles nos jogos em que a Venezuela tem realmente chance de ganhar. Não sei se é isso, né? Mas agradeço, porque já é a segunda vez que em partidas com altitude o Savarino simplesmente não é nem relacionado. Às vezes está no banco, não entra e tal. Agradeço. Não sei se existe aí alguma análise de pré-jogo, situação física do jogador, porque o Savarino tá tinindo, o Savarino tá bombando, jogou muito bem contra o Cruzeiro, foi para lá 100%. Se eles analisam que jogador A, B, de repente no time da Venezuela tem jogadores que atuam na altitude e esses jogadores são escalados para jogar nessas partidas em Quito, em La Paz, né? Pode ser isso também. É uma análise até, é uma escolha inteligente, né? De repente tem jogadores da seleção que atuam nesses polos futebolísticos, né? E não é o caso do Savarino, tá? Mas a gente agradece, tem certeza que o Savarino vai jogar, aí vocês vão ver. Na terça-feira o Savarino vai jogar na seleção da Venezuela. A Venezuela joga em casa, buscando vencer para voltar ali ao pelotão de classificação da Copa do Mundo. E a gente conta demais com o Savarino nessa saga do Botafogo em 2025, vai chegar aí na quarta-feira ao Brasil, quarta, quinta e sexta para se preparar para o confronto de domingo, sabadão, né? Aquele reconhecimento, tal, viagem, concentração, né? Então, quarta, quinta e sexta, treinamento. Mas, vamos falando em treinamento, né?
vamos falar do que o Thiago Franklin soltou não foi na live, falei no Twitter, mas na verdade foi numa live, né? E aí, dentre as conversas que ele teve, eu não sei se ficou claro, se foi com um jogador, né? Eu acho que foi, né? Pelo menos é o que parece ali na transcrição da informação que ele trouxe, né? Não sei com quem que ele falou e tal, mas que ele recebeu uma informação de que os jogadores estão elogiando, gostando, né? Uma aprovação. Eu falei sobre essa aprovação interna do grupo no decorrer da semana e compararam até com o trabalho do Arthur Jorge, de que o trabalho do Paiva, de que as orientações, as conduções, né, metodológicas dos treinamentos são melhores do que as do Arthur Jorge, né? Qual é o parâmetro para isso? É como se você dissesse para um profissional, para um engenheiro, para um arquiteto, para um advogado, o professor de direito penal da noite é melhor que o da manhã. O cara é da área, o cara está dizendo, não é você que é um simpatizante, né? Eu gosto de direito, não sou formado não. Eu gosto, assim, leio alguma coisa, eu sei meus direitos. Ele, que é do direito, é uma autoridade para falar que o professor A sabe mais de processo penal do que o professor B, né? No doutorado, no mestrado, você tem ali já pessoas formadas. O jogador, ele é autoridade para falar que o método do treinador A é melhor do que o treinador B, não é o torcedor, né? Então, assim, não me surpreende, mas me empolga saber que os jogadores estão gostando mais, valorizando mais, admirando mais o que estão aprendendo com o Renato Paiva, tá? Claro que o Renato Paiva pega um time que teve um professor muito inteligente. O Arthur Jorge é um professor inteligentíssimo, tá? Professor aí na área de futebol, tá? Os treinadores hoje, a gente chamar, não quero desvalorizar ninguém e nem supervalorizar ninguém, e tampouco desvalorizar a docência, né? Eu sou professor também, né? Também sou docente. Então não estou desvalorizando, porque esses novos treinadores, eles têm uma preparação na academia, né? na escola, nas universidades, por onde eles passam, muito semelhante a um processo de formação de um docente, de um advogado, de um médico. Esses caras estudam o tempo inteiro, estou falando da escola portuguesa, tá? Não estou falando do boleiro. O boleiro, ele acha que já sabe porque jogou bola, porque foi auxiliar de alguém e tal. Ele acha que sabe, né? Esse é o boleiro. Agora, essa galera da escola portuguesa, eles realmente têm algo a ensinar. Não à toa, o John Textor insiste em trazer alguém dessa escola. Insiste em trazer profissionais dessa escola. Isso não é porque ele gosta de passear em Lisboa, tá? Então eu me empolgo em saber que as lições, os métodos do Renato Paiva estão agradando mais do que os métodos do Arthur Jorge. E olha que o Arthur Jorge era um senhor treinador, mas um cara que dá para dizer que era um cara sem tanta experiência, né? O Paiva, ele tem mais experiência, por exemplo, em futebol sul-americano. Ele trabalhou numa equipe do futebol sul-americano. Ele montou a espinha dorsal de uma equipe que encantou a América. O Independente Del Valle, campeão equatoriano, e no mesmo ano campeão da Sul-Americana, era uma equipe que jogava um futebol envolvente, inteligente. Dominou o São Paulo completamente naquela final em que venceu por 2-0. Né? E o Renato Paiva depois vai pro Toluca. Não deu muita sorte no Bahia, né? Apesar de muita gente gostar do Renato Paiva, os jogadores gostarem, né? Aliás, o Cauli foi um jogador muito elogiado pelo Renato Paiva. Falou essa semana aí que, perguntado, ele é botafoguense, né? Tal, que ele falou assim, foi um dos melhores técnicos que eu já tive, né? Então, e hoje, acho que ele, vou dizer, fez justiça aos botafoguenses, mas ele partiu para cima do Lucas Alter lá de um modo que parecia que realmente estava bravo com o Lucas Alter por ser botafoguense, né? O Bahia foi campeão baiano no 1-1 contra o Vitória e o Cauli foi expulso. O Cauli foi expulso por agredir o Lucas Alter. Que loucura! Aleatoriamente! Tem alguma coisa de botafoguense realmente aí, né? Tem alguma mágoa. Mas, voltando ao assunto, é claro que a gente só vai visualizar isso dentro de campo se tiver resultado, né? Então o torcedor, ele vai dizer assim, não, só daqui a 10 jogos que vai dar para saber se o trabalho é melhor ou não. Não é que o trabalho é melhor ou não, tá? O jogador, segundo o Thiago Franklin, tá? Porque eu não falei com nenhum jogador sobre isso, tal. Ele falou e ele trouxe essa informação aí na live, né, com algum profissional do clube.
que os atletas estão gostando mais, não significa que eles vão performar melhor. Muitas vezes a gente acha que, mas não ganhou a Libertadores no final do ano, e aí? Galera, eles acham melhor. Os jogadores do Bahia adoravam, a diretoria adorava a metodologia. Só que os caras eram horríveis, pô. O time do Bahia era horroroso. O time do Botafogo não é horroroso. O time do Botafogo não é horrível. Tá? A gente está com a espinha dorsal campeã da América. Então o Renato Paiva, ele tem a sorte de receber um material humano e um trabalho vencedor. O Arthur Jorge não teve essa sorte. O Arthur Jorge pegou um trabalho perdedor. Ele recebe um trabalho perdedor nas mãos e vai inventar a roda. Ele vai ter que inventar. Ele inventa e tem sucesso. O Renato Paiva pega um trabalho que deu certo com jogadores acostumados a vencer, que foram muito bem treinados. E é claro que ele pode potencializar. Então assim, eu entendo o que os jogadores falaram, o que foi passado aí, né, para essa fonte do Thiago, mas é claro que o torcedor só vai referendar isso com os resultados. E começa no domingo com essa batalha Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Fico por aqui, gente. Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui.